Duna, A Profecia, estreou neste domingo na HBO e também na Max. E aqui no canal vamos cobrir os 6 episódios da primeira temporada. Com spoilers, hein? Vamos lá? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, isso ajuda bastante o canal. A Profecia é uma série que amplia o universo de Duna como um todo. Já temos 2 filmes, um terceiro filme confirmado e agora a série, que conta a história de como a Ordem das Bene Gesserit se formou, suas motivações, seus planos, suas influências no Império como um todo para alcançar o seu objetivo final. É bom ver o jogo político que existe nos livros sendo transferido para as telas. O piloto ele começa com uma longa e expositiva narração, explicando alguns eventos, como por exemplo a Jihad Buteriana, que foi uma guerra entre a humanidade e as inteligências artificiais. E depois que a humanidade ganhou essa guerra, todo tipo de equipamento pensante, como eles chamam, as inteligências artificiais, foram banidas. Falaram também como que a família Harkonnen estava à vista naquele momento depois do fim da guerra, e a Ordem das Bene Gesserit, como ela teve seu início com a irmã Doroteia. E também ali nessa introdução fomos vendo aos poucos como essas Bene Gesserit foram aprendendo a dominar seus corpos e suas mentes. Como eu falei, esse começo ele é bem expositivo e acredito que se a série tivesse mais episódios, todo esse início ele poderia ser diluído ao longo dos episódios, mostrando muito mais do que contando. Ia ser bem legal ter mais cenas com a Jihad Buteriana. Aliás, se você quiser saber mais sobre a Jihad Buteriana, o canal Pandora fez um vídeo completíssimo, em detalhes, sobre ela. Vale a pena você assistir e se inteirar sobre essa história, beleza? A série, ela tenta emular um pouco ali da grandiosidade do filme, com cenários incríveis e grandiosos, com essas locações mais arredondadas remetendo ao design do filme. O que realmente é bem interessante e muito cativante. Várias cenas conseguem te deixar imersivo nesse universo. Gostei também do tom azulado escuro, as poucas cores que tem nesse primeiro episódio. Eu gostei bastante, isso tudo é muito bem-vindo para mostrar o tom cinza desse jogo político. Muitos personagens também foram apresentados aqui neste primeiro episódio. As irmãs Valia e Talia Harkonnen, as estudantes da Ordem, o Imperador Corrino, Javico Corrino, sua esposa Natália, sua filha, a princesa Inês, Desmond Hart, um personagem que é interessante e intrigante, já vou falar mais sobre ele. O Imperador Corrino é um cara que não parece ter muita firmeza em suas decisões, não. Sempre procurando um conselho ou uma sugestão de alguém externo. Achei ele um pouco manipulável também, fraco até para ser o imperador. Para fortalecer sua posição militar e seu domínio sobre Arrakis, ele toma uma decisão. Concorda fazer uma aliança de casamento com a sua filha Inês, com o filho do líder da Casa Richter, de apenas 9 anos. Só que este casamento também faz parte dos planos das Bene Gesserit, que querem uma das suas em uma posição de destaque no Império, gerando assim uma linha genética que vai gerar num futuro longínquo o que conhecemos como Kizak's Brotherhood, apesar desse termo ainda não ser utilizado na série. A série será dividida em 2 linhas temporais diferentes, a do presente e a do passado, 30 anos antes, contando como Valia Harkonnen ganhou o controle da Irmandade para executar os planos da Madre Superiora Doroteia e como ela também se tornou a Madre Superiora. E foi nesse passado que eu achei o momento mais expositivo da série como um todo. Mas ainda assim foi legal ver alguns elementos conhecidos do universo de Duna, como é o caso da voz. Porém, o recurso dela ser utilizada aqui eu achei meio ex-máquina demais. Ela precisava da voz em determinado momento e utilizou, falando que de repente desenvolveu uma habilidade. Porém, não fica claro se essa habilidade estava sendo testada antes por outras Bene Gesserit ou foi Valia que desenvolveu essa habilidade sozinha e utilizou ali pela primeira vez. Acho que seria bem interessante se tivesse cenas com tentativa e erro dela utilizando a voz, para nesse momento termos muito mais impacto dela realmente ter conseguido utilizar a voz. Mas não devemos aqui ficar especulando como a série deveria ser, e sim como ela foi feita, e vamos analisar isso. Já no presente, vemos a Valia Harkonnen como uma poderosa Madre Superiora, comandando com mão de ferro as outras mulheres da Ordem. Eu gostei bastante dessa personagem, na verdade dela e de sua irmã Tulin. Aliás, as duas estão muito bem atuadas pela Emily Thompson e a Olivia Williams. Gostei bastante da química das duas ali e uma certa tensão que vai aparecendo aos poucos. Ao assistir ao episódio, eu fiquei me perguntando, será que Valia realmente sabe o que está fazendo? Ela parece que acredita saber o que está fazendo, mas em determinados momentos eu senti que ela tem uma certa dúvida. Quando ela foi questionada sobre os planos do casamento e a linhagem genética da Inês e de que algo poderia estar errado, pois a irmã Kasha teve uma visão bem assustadora em relação a esses planos. Valia ignorou essa informação. Para ela, o plano estava correndo da maneira que deveria correr. Tulia questiona ela, fala, e se realmente de alguma maneira ela tiver razão? Você não devia verificar a linhagem genética da Inês antes? E foi aqui que eu pensei, no primeiro momento ela é relutante em relação a revisar a linha genética de Inês,
E depois, em determinado momento, ela diz que revisitou essa linha genética e que está tudo ok. Ela é sim a pessoa que deve se casar com o príncipe Richard. Mas não sei você, mas eu acredito que ela mentiu. O que você acha? Será que eu perdi alguma coisa, alguma informação? Comente aqui embaixo, beleza? Mas teve uma nova peça no tabuleiro que as irmãs Bene Gesserit aparentemente não estavam vendo. Pelo menos não a irmã Valia, talvez a irmã Dorotheia tenha visto, que é o personagem chamado Desmond Hart. Desmond é um soldado que dizem que sobreviveu a um ataque Freeman em Arrakis. Porém, quando ele chega em Salute Segundos, ele conta uma história completamente diferente, dizendo que ele e os outros soldados não foram atacados pelos Freemans, e sim por aliados do Império. Nesse momento, o Imperador ele está do lado da Bene Gesserit Casha, que fala que Desmond não está mentindo, ou pelo menos acredita no que diz. Em determinado momento, um pouco antes dele começar a contar a sua história, Desmond e Casha trocam os olhares. Isso me fez perguntar, será que Desmond sabe manipular suas expressões faciais para que as irmãs Bene Gesserit não percebam quando ele estiver mentindo? Ou ele e Casha de alguma maneira estão mancomunados? Ou talvez Casha mentiu, e a visão que ela teve mais para frente no episódio não foi a primeira? Porém, para mim, a teoria de que Desmond e Casha estivessem mancomunados faz sentido por causa do destino final de Casha. Também falo mais sobre isso mais pra frente. Casha coloca uma dúvida na cabeça do Imperador. Ou ele tá falando a verdade, ou acredita que está falando a verdade. Foi isso que me intrigou, pois o Imperador ele simplesmente chamou o cara para participar de uma festa que teria em breve. Não teve novos interrogatórios para tentar pegar alguma incongruência. Não colocou ele numa sala com outras Bene Gesserit, talvez mais experientes, para ver se ele estava mentindo ou não. Tinha muitas opções para serem feitas ali em relação ao Desmond e ao que ele disse. Vamos falar mais sobre Desmond agora, que eu achei um personagem bem instigante e ele fica mais interessante no final. Quando ele encontra o garoto Puert Richard no corredor, que está ali brincando com o seu brinquedo e diz que perdeu o sono por causa de um pesadelo. Nesse momento os dois conversam e Desmond diz para o garoto que existe uma guerra que está sendo travada por um inimigo que se tornou indispensável. Provavelmente ele está se referindo à Irmandade das Bene Gesserit. Nesse momento também Desmond disse que ganhou um novo poder em Arrakis. A relação desse novo poder, como ele ganhou ou se ele já tinha antes, ainda não está muito clara, provavelmente será explorado isso nos próximos episódios. Mas o que podemos ver é que este poder, ou parte desse poder, é capaz de queimar as pessoas de dentro para fora. E ele usa esse poder sem dó nem piedade no garoto, que morre agonizando e pedindo para ele parar. Eu só achei estranho que não veio ninguém naquele momento, afinal de contas, ele gritou bastante e não apareceu um soldado ali naquele momento, eu achei bem estranho. Porque o Desmond fez isso, eu acredito que foi para frustrar os planos das Bene Gesserit. Mas como ele sabe desses planos, não ficou muito claro também. Esse poder dele, de alguma maneira, atingiu também Casha, que bem distante de Desmond também teve o corpo carbonizado. Ou pode ser também que alguém da Irmandade que estava mais próxima de Casha tenha este mesmo poder. Com o garoto morto, o casamento não vai acontecer. Então será que o plano da Irmandade foi realmente frustrado por Desmond? Eu acredito que não, pois a maneira que Valia agiu a ver Casha sendo queimada é bem esquisita. Ao ver Casha carbonizada, ela diz uma frase: "Agora eu vejo, mãe." Ela está se referindo à frase que foi dita pela primeira Madre Superiora, a irmã Dorotheia, que no leito de sua morte falou para Valia que ela seria a única a ver a verdade ardente e saber o que fazer com ela. A cena então afirmaria para Valia, ou ela quer acreditar isso, que ela está no caminho certo para liderar a Irmandade e que ela pode ir aos extremos que ela desejar para conseguir a missão. E lembrando que todos os elementos que apareceram na visão da Madre Superiora no começo do episódio, o verme de areia, pele queimada, sangue e a morte de um nobre, apareceram no episódio de alguma maneira. O verme de areia apareceu no holograma, por exemplo, mostrando uma coisa bem interessante, acho que foi uma das cenas que eu mais gostei, que Desmond não apenas sobreviveu ao ataque dos aliados do Império, como também foi engolido de alguma maneira por um verme de areia e sobreviveu. Ou talvez seja ele que desenvolveu a habilidade de se montar no verme de areia e por isso que ele sobreviveu. E será que existe alguma relação entre o verme de areia e o poder do Desmond? Outra teoria também é de que o Desmond poderia estar de alguma maneira relacionado ao tal do Tiran Alfarei, termo este que foi utilizado na série para se referir a uma ameaça para a humanidade. Uma curiosidade é que Alfarei é um termo utilizado nos livros e se refere a uma escuridão relacionada ao fim do universo. O que você acha? Qual a sua opinião em relação a isso? Qual a sua opinião em relação ao episódio como um todo? Concorda comigo? Discorda de mim? Tem teorias? Comente aqui embaixo, vamos debater sobre Duna, a profecia, pelos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E se inscreva também, estamos chegando a quase 5.000 inscritos, falta bem pouco. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Aqui em cima é uma playlist inteirinha sobre Duna. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.